Olá, terceiro ano, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos começar a nossa aula de língua portuguesa e para isso a gente vai falar sobre um gênero textual que vocês já conhecem, que são as fábulas. O que a gente pode falar assim brevemente sobre as fábulas, né? Vamos fazer um resumo geral da característica, dos elementos dessas fábulas. Então, fábula é um tipo de texto que tem na sua história o uso de personagens que são geralmente animais. E esses animais, eles adotam a postura, as ações de uma pessoa, de um ser humano, né? Então, esses animais falam, esses animais pensam, esses animais vivem situações muito parecidas com as situações de nós, seres humanos, no dia a dia. E qual que é assim um elemento principal também nessa fábula? Ele sempre traz uma lição importante pra gente. Geralmente tem uma moral que já vem no final da escrita da fábula. Às vezes não tem, só que quando a gente lê uma fábula, a gente consegue sempre tirar uma moral dela, uma lição importante de vida. Então vamos lembrar, nas fábulas a gente vai ter um narrador, que é quem vai narrar, né, os acontecimentos da história, ele vai contar a história. A gente vai ter os personagens, que geralmente serão animais, que têm atitude de seres humanos, e a gente vai ter uma lição importante nessa fábula, né? Ela traz uma moral pra gente, certo? A gente já estudou várias fábulas, né? A Raposa e as Uvas, o Leão e o Ratinho. E hoje nós vamos estudar uma nova fábula. E eu convido vocês para fazer a leitura junto com a Pro. Então a Pro vai fazer a leitura para vocês e vocês vão acompanhar aí no livro, tá? Então vocês vão seguir com o dedinho conforme a Pro vai lendo para vocês, combinado? Vamos lá, abram o livro na página 52, página 52, tá? Olha lá o título da fábula: O Mosquito e o Leão. O Mosquito e o Leão, nós já pelo título já sabemos que a história vai falar sobre o mosquito e o leão. Tá vendo que são animais? E a gente pode pensar um pouquinho assim: nossa, o mosquito. Como que a gente vê o mosquito? Pensa no mosquito. Eu, quando penso no mosquitinho, o que eu penso? Ah, é um insetinho, um animalzinho pequenininho, fraquinho, comparado ao leão. O leão já é um animal maior, um animal feroz, o rei da floresta. O que será que vai acontecer aí com o mosquito e o leão? Vamos acompanhar a história, a leitura com a professora? Com o dedinho de vocês, tá? O Mosquito e o Leão. Era uma vez um minúsculo mosquito. Um dia voou até o leão, que quase não enxergava, e lhe disse: não tenho o mínimo medo de você. Gostaria de saber para que toda essa força colossal? Na realidade, sou mais forte que você. Se não acredita, vamos lutar para ver. Dito isto, o mosquito tocou uma trombeta de guerra e se lançou na direção do leão para picar o seu focinho. O leão sentiu as picadas e ficou muito furioso. Com muita vontade de esmagar o inseto, o que ele conseguiu apenas foi arranhar-se até o nariz sangrar. O mosquito foi embora zumbindo, todo alegre e vaidoso. Porém, a vitória foi curta. Distraído, voou direto para uma teia de aranha, que o apanhou e comeu. Depois de triunfar sobre o rei da floresta, foi parar na barriga de uma simples aranha. E aí no final a gente tem uma moral: nem sempre são invencíveis os vitoriosos. Olha lá. Então, para a gente trabalhar um pouquinho essa fábula, a gente tem que localizar quem são os personagens dessa fábula.
Tá falando sobre quem essa fábula? O mosquito, o leão e a aranha, certo? Tem um narrador essa história? Claro que tem. Tem, porque essa história está sendo contada. Alguém está narrando essa fábula. A gente consegue perceber aonde que o narrador fala no texto? Sim, se a gente procurar lá nos trechos do texto, a gente consegue localizar a fala do narrador, né? E a gente consegue localizar a fala de um dos personagens? Consegue? Vamos voltar lá no texto. Olha lá. Não tenho o mínimo medo de você. Gostaria de saber para que toda essa força colossal. Quem será que está falando isso? É o narrador? Não, é um personagem. E se a gente voltar lá no texto, a gente consegue ver que para diferenciar a fala do narrador e a fala do personagem, a gente usa aí um sinal de pontuação muito importante que indica uma fala, que é o uso do travessão. Muito bem, pessoal. Então, a gente consegue ver onde tem fala do narrador, onde tem fala do personagem. O que mais que a gente consegue verificar nesse texto? Que a história, ela acontece num tempo. E esse tempo, ele é definido ou ele é indeterminado? Ele é determinado ou indeterminado? Tá falando quando aconteceu esse texto? Se você voltar lá, faça a leitura novamente do texto. Você consegue perceber, tá falando quando aconteceu? Se estiver falando quando aconteceu, existe um tempo determinado. Você sabe quando a história aconteceu. Agora, se não tiver um tempo determinado, se falar assim, certo dia, era uma vez, são expressões que são utilizadas que a gente sabe que aconteceu, mas não sabe quando. Se a gente não sabe o tempo ele é indeterminado. Tá certinho? Então, de acordo com essas orientações da Pro, agora vocês vão fazer as atividades da página 53, 54 e 55. Lembrem-se que quando vocês forem ler o enunciado, existem palavras-chave lá na pergunta que vai direcionar vocês qual é a resposta que vocês têm que dar, tá bom? Então, como a gente sempre faz na nossa classe, peguem um lápis de cor ou uma caneta marca-texto, marquem as palavras-chave do enunciado para vocês responderem de acordo com a pergunta que foi feita, certo? Combinado? Qualquer dúvida, manda um áudio para a Pro, manda uma mensagem, faz uma ligação que a Pro tá aqui, tá bom? Um beijo para vocês e até a próxima aula.